Estamos aqui para entrevistar Fabian Laszlo pela terceira vez e espero que a última, né? A gente já gravou, né, Fabian? A gente já gravou uma num lugar muito lindo, né? Mas ficou sem som e a gente só descobriu depois quando foi editar, né? Eu já estava em Brasília, ele em BH e não conseguimos fazer mais. Depois a gente foi para Floripa, né? Também num lugar muito bonito, tudo perfeito, microfone lindo. E sumiu, gente, desapareceu. Ninguém achou essa gravação. E hoje nós estamos aqui, né, depois de uma imersão maravilhosa que a Laszlo fez. E estamos aqui os dois em BH e viemos para aqui. Como é o nome desse parque, Fábio? Esse aqui é o Parque Municipal de Belo Horizonte. O Parque Municipal de BH, lindíssimo, né, que atrás de vocês tem um lago. E a gente vai fazer aqui, né? Eu acho que tudo que tem muita dificuldade tem alguma coisa boa aí, né? Então vai nos acompanhando, pessoal, que eu acho que vocês vão gostar bastante desse momento aí, dessa entrevista, né? Sim. Você é brasileiro, Fábio? Onde é que tu nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro. Sério? Carioca? Carioca. Lá no Hospital Promatre. Minha mãe, ela era daqui do interior de Minas e meu pai da Hungria. Né? Na Hungria teve uma guerra civil nos anos 60, na época da ditadura aqui no Brasil, lá também estava um momento bem complicado. E a família veio fugida de lá, acabaram vindo para o Brasil porque aqui tinha um parente, né? E aí tiveram que começar tudo de novo, chegaram aqui sem nada. Tiveram que aprender português, né? Meu pai estava com 14 anos, a irmã dele, a minha tia, tinha 9, vieram meus avós. E a minha mãe morava no interior de Minas, né? Quando minha mãe veio morar em Belo Horizonte, meu pai já tinha estudado português, tinha feito escola e tudo. Também tinha o trabalho deles, os dois trabalhavam aqui perto do Parque Municipal, na Avenida Amazonas, né? E aí começaram a se encontrar num local onde tinha um self-service e ali começou um namoro. Quando casaram, foram morar lá no Rio de Janeiro, porque a minha tia casou também com um húngaro e lá ele tinha uma empresa de engenharia, meu pai era contador. Sua mãe e sua tia casaram com húngaros? Casaram com húngaros. Isso, né? Que legal. E aí ele foi para lá para trabalhar na empresa do meu tio, compraram um terreno, construíram a casa e aí eu nasci. Nasci no Promatre, mas a casa onde a gente morava era em São Gonçalo, em Colubandê. E dali tudo foi começando, né? Meus pais não deram certo. Quando eu tinha 5 anos vim para Belo Horizonte com minha mãe, então apesar de eu ser carioca, eu também sou mineiro, né? Porque mineiro eu estou aqui morando aqui em Belo Horizonte há mais de 40 anos. Então a minha história ela foi construída aqui em BH. E eu fui uma criança muito interessada, né, por conhecimento, adorava ciências, né? Com 7 anos meu pai me deu uma caixinha daquelas de alquimia, aí eu descobri que eu queria ser cientista. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu era muito místico, eu tinha um lado muito espiritual forte desde criança, né? Tinha uma coisa que vinha muito forte em mim, né? De querer estudar para ajudar a humanidade, fazer alguma coisa ligada à cura, de sentir que podia o mundo passar por uma transformação muito grande e que ali eu poderia ajudar de alguma maneira. Então, quando eu tinha ali dos meus 8, 9, 10, 11 anos de idade, foi uma fase que eu gostava muito de estudar fitoterapia, porque eu pensava assim, se acontecer alguma coisa no mundo, não vai ter remédio, não vai ter nada, a única coisa que vai poder usar para se curar vai ser planta. Então isso foi uma coisa que, como interessado em cura, né, em medicina, em saúde, as plantas foram uma paixão muito grande desde jovem. E aí, no meio disso, eu comecei, aqui em BH, né, eu estudei um colégio que era o Ordem e Progresso, que hoje é em outro local, mas era perto da Praça da Liberdade, e ali comecei a ter acesso à biblioteca pública. Então, coincidentemente, apesar de eu gostar muito de ciências e também de coisas naturais, né, o primeiro livro que eu peguei lá foi de ufologia, que era um assunto também que eu me interessava. Dali eu fui pegando os livros de química, farmácia. Eu era um menino muito fora do normal, porque lia aqueles livros de faculdade de medicina, de química, super complexos. De repente eu estava lendo um de ufologia, outro de plantas medicinais. Até hoje ele é fora do normal, né, gente? Quem conhece sabe. Então sempre teve essas dicotomias, né, Fábio? Da ciência com o esoterismo, da ufologia. Sim, sempre teve essa integração. Nunca na minha vida consegui dissociar a espiritualidade de ciência, porque eu acho que a ciência ela explica muito como Deus pensa. Ele constrói o universo através da ciência, através da matemática, através da química, através
de toda uma complexidade que tem uma inteligência iminente ali, né, por trás, muito grande. E quando a gente começa a estudar como essa inteligência raciocina, você começa a se sentir mais próximo da divindade, porque você começa a entender como ela faz com que o universo caminhe, como que as coisas funcionam, você entende melhor a evolução, por que que a gente está aqui, para onde a gente está caminhando. E eu acho que a gente está num momento muito oposto na humanidade, né? Porque a gente tem os cientistas céticos, ateus muitas vezes, e a gente tem os religiosos, muito, às vezes, fanáticos e críticos à ciência, e ali a gente não consegue encontrar a divindade, polos, né? Os dois polos, né? E a Mãe Natureza, ela traz muito dessas respostas, né? Porque ali você tem química pura, você tem sensibilidade, você tem sutileza, né? Uma comunicação sutil que nós, seres humanos, às vezes não conseguimos nem perceber, né? A gente não sabe o que acontece quando a planta se comunica, uma árvore dessas com a outra pela raiz, né? Trocando ali moléculas. Às vezes uma árvore mais velha, quando outras são cortadas, ela adota aquela outra árvore e começa a dar nutrientes. Começa a mandar nutriente para ela. Então é uma inteligência muito bonita. Fora pelas folhas também, né? A comunicação que tem pelas folhas. Os aromas também, que elas se comunicam pelos aromas. Então, para mim, Deus e a divindade é isso. E eu acho que falta a humanidade começar a enxergar por esse aspecto e unir esses dois lados para começarmos a ter uma evolução mais rápida na humanidade. Né? E não ficar brigando com teorias que são mais mentais do ser humano, de carências ou de necessidades do nosso ego, que acaba não levando a gente para lugar nenhum, porque a gente fica nos opostos, a gente não se permite sentar e observar a grandeza do Criador nessas coisas mais simples, que é onde a gente aprende mais. Sim, sim. Buscar o caminho do meio, né, gente? O caminho do meio é onde acontece a integração dos polos. Então, como esse caminho do meio que você já buscou intuitivamente, né? Você já fazia como é que eu falo? Essa completude, você já ia completando as lacunas com os outros conhecimentos, né? Por exemplo, veio uma coisa, sempre tem umas lacunas que a gente precisa preencher. E ele foi buscando em outras áreas de conhecimento preencher as lacunas, né? E como que essa sua história toda te trouxe para a aromaterapia, especificamente? Porque podia ir para qualquer outro campo, podia estar na ufologia. Tem um pouco, mas você não é especialista na ufologia, nem em outras ciências. Por que te trouxe para a aromaterapia? Então, na minha adolescência eu comecei a fazer vários cursos, né, ligados às práticas integrativas, mas quando eu estava com 14 anos, a minha avó começou a perturbar a minha mãe, falando: esse menino tem que arrumar um emprego, tem que trabalhar. E aí naquele momento eu estava surgiu uma vaga de trocador de ônibus. Eu pensei: gente, eu não tô afim de ser trocador não, acho que eu prefiro ser mais livre, né? Eu fui virar camelô. Aí eu vim aqui para o centro da cidade, a gente aqui perto do Parque Municipal tem a Feira Hippie, que em cima na Afonso Pena, né? Acabamos vindo para perto da sua história, né? Perto da minha história. Então eu vim no domingo, montava uma banquinha de toureiro mesmo ali, não tinha nada legalizado, não tinha dinheiro para comprar alugar alguma coisa, uma barraca lá dentro. E ali eu fazia minhas exposições. Tinha que ser o horário depois de meio-dia, porque antes o fiscal levava tudo. E depois eu comecei a colocar na Praça Afonso Arinos aqui, que é uma praça que naquela época a gente tinha pessoas assim era algo mais familiar. Tinha uma senhora fazendo flores que vendia os arranjos, uma outra pessoa que vendia uns candelabros que ele trazia do Nordeste. E chega eu lá, coloco uma banquinha para vender cristais, vender perfumes que eu fazia. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi fazendo perfume e vendendo na escola. E também fazendo ali meio que um atendimento de rua. Acabou que eu virei um camelô terapeuta. Eu vendia livros de autoajuda, então às vezes a pessoa chegava ali, comprava algumas coisas, e já ia desabafando. Aí eu indicava um floral, eu conversava com ela, às vezes fazia até um reiki ali na rua mesmo. Então foi uma fase da minha vida muito assim transformadora, de muito aprendizado, porque a rua ela te ensina muito de ser humano. Você vê de tudo, você vê desde o mendigo que não é mendigo, que usa aquilo para se manter fingindo ali, mas lucrando, até o que é realmente pobre e passou por uma dificuldade muito grande, perdeu tudo, até as pessoas com diversos tipos de vidas, de sofrimentos, de dificuldades, pessoas que também não estão,
Assim, é um laboratório humano, sabe? Me parece assim, você contando, parece que foi um estágio. É como se fosse um estágio para você colocar em prática tudo aquilo que você estudou. Sim. Você foi trazendo e colocando em prática, vendo as coisas que funcionavam, né? Como funcionava. A rua, ela quase foi universidade. Um estágio de atendimento também terapêutico, né? Porque eu comecei a atender o povo, atendia de graça ali para ajudar. E vendia as minhas coisas. Aí nessa época eu cansei da escola, porque a escola para mim chegou num limite, assim, eu acho que eu era muito inteligente, assim, com tudo que eu estudava, e minha cabeça estava muito na frente do tempo. Então eu resolvi fazer um supletivo para poder queimar e sair logo, me libertar daquilo. E aí fazia o supletivo, depois ia vender. Aí alguns dias da parte da tarde que eu não estava vendendo, um pouco do dinheirinho que eu tirava ali, eu cheguei a pagar aula de piano, aula de violino e também tinha das práticas integrativas. E aí chegou um determinado momento que eu cansei daquilo. Foi até um momento que minha avó faleceu, eu e minha mãe viajamos. Quando eu voltei, eu pensava, vou dar um tempo nisso que eu não aguento mais ficar aqui na rua, buscar outra coisa. Aí quando eu voltei das férias que eu fui visitar meu pai, eu tive um convite da Angelita, que tinha os livros que eu pegava com ela para vender, que eram livros de autoajuda, espiritualidade, tudo. Ela me convidou para trabalhar lá. Eu fui lá, eu era embalador, era um serviço bem basicão. Pegava o livro para passar o plástico, para proteger. E aí, logo em seguida, foi coisa de 2 meses, a livraria foi vendida, a Denise comprou, que é a Denise Mascarenhas, que é uma grande amiga, e eu fui junto, né? E aí eu fazia o trabalho todo de entrega em BH. Venderam a livraria com todo mundo dentro, né? Ele foi junto. Fui junto. Só que o legal era o seguinte, eu só embalar o livro ali não me dava um dinheiro para eu me sustentar, para pagar minhas coisas que eu queria fazer. Então, pagar os cursos, né? Então, na época que eu estava na rua, uma coisa que eu fazia também, que eu vendia lá na rua, que eu levava um sonzinho, era umas misturas de músicas New Age para determinados propósitos. Eu estudava muito musicoterapia, gostava muito de música também. Então, eu fazia misturas de músicas para depressão, para ansiedade, para estresse, músicas ligadas aos índios norte-americanos, isso, aquilo. Eu tinha uma coleção enorme de CDs de música New Age. Eu era apaixonado por música New Age. Eu lembro, eu que sou das primeiras turmas do Fábio, ele levava os CDzinhos pra gente, ele gravava em fita, cassete e disponibilizava pra gente. Aquilo ainda era o resto dessa época que tinha ficado. Mas o que eu fazia, eu gravava as fitas e colocava em todas as farmácias de homeopatia e lojas de produtos naturais em BH. Então eu conhecia todo mundo. Que massa! E aí eu tirava praticamente um salário mínimo com a venda das fitas todo mês. Toda semana eu estava repondo. Quando eu fui trabalhar então com a Denise, eu já tinha um monte de lugar que eu conhecia, que não estavam os livros, e eu comecei a abrir esses pontos. Então eu ajudei muito na questão de prospecção da distribuidora de livros, né? E da ideia, né? E da ideia. E da ideia dos livros de autoajuda, né? Sim. Aí a partir daquele momento ali foi uma fase que eu fui fazendo mais curso, fiz Reiki, me tornei mestre de Reiki na época, comecei a dar aula. E aí conheci a Keila, que foi a minha primeira esposa, que é a mãe do Julian. Nesse momento era uma fase que eu estava querendo fazer faculdade de medicina ou farmácia, acabei não podendo fazer porque eu descobri que ia ser pai. E foi um momento que eu tive que pôr muita minha energia no trabalho, né, para poder conseguir as coisas, né, que tinha uma criança vindo ali. Isso, de certa forma, também teve uma importância muito grande, porque o fato de eu ter destinado meu foco para o trabalho, para dar aula, para curso, para estudar mais ainda do que eu já estudava, foi o que me levou a construir a Lazo no decorrer do tempo. Porque se eu tivesse feito talvez a faculdade, hoje eu poderia até ter uma empresa de aromaterapia, mas não seria o que é. Seria uma coisa um pouco diferente, ou talvez eu nem tivesse montado isso, talvez virasse médico, farmacêutico, eu tinha ido para outro campo, né? E a gente não teria o que hoje em dia se tem, né? Que a gente visualiza. Talvez você fizesse medicina, talvez engessasse todo o conhecimento que você conseguiu antes. Porque às vezes as academias engessam o saber. Não ia permitir que você falasse de ufologia, de fitoterapia, de não sei. Hoje, isso é que ano, Fábio? O que aconteceu? Porque hoje a gente está em 2025, já é difícil poder abrir isso tudo. Nessa época, então, era muito mais, se você fizesse medicina. Muito mais, né? Então, acho que se você tivesse feito farmácia ou medicina, você não seria, com certeza, não seria o Fábio que é hoje. E não teria todas essas possibilidades. Sim. Talvez tivesse engessado tudo que você
construiu desde os 7 anos. Exato. Ou antes, né? Sim. Antes, outra vida. Mas assim, nesse momento eu já tinha feito vários cursos de aromaterapia, mas quando a Keila estava grávida do Julian, aconteceu um fato que a gente foi para o Espírito Santo, ela fazia um jornal, que era o Filhos do Sol, que eu comecei a ajudar também com o jornal, a gente vender os anúncios e prospectar um jornal holístico. E a gente foi para o Espírito Santo para eu dar um curso com a Marisa, que inclusive é a avó da minha filha, que é outra história que eu vou chegar lá. E aí quando eu cheguei lá para dar esse curso, a gente foi numa farmácia para vender anúncio, e a farmácia tinha vários óleos essenciais naturais, muito boa qualidade assim dos óleos. Aí ele queria que eu virasse representante dele, me ofereceu, eu comprei no dia do curso um tantão de óleo. Só que eu cheguei em Belo Horizonte, o povo aqui não comprava nas farmácias, porque eles estavam acostumados a vender essência, só tinha essência nas farmácias. Eu fiquei com aquele mundaréu de óleo, e aí foi uma coisa que eu já gostava muito, eu já fazia os perfumes, eu já usava aromaterapia. Aí eu me dediquei de cara, né? Porque aí eu tinha uma variedade maior, ele tinha vários, eu devia ter uns 25 tipos de óleos. Os óleos não era para ele apresentar, não, era para ele estudar, gente. Era para ele estudar. Presta atenção, que não conseguiu vender os óleos, era para ele abrir, ficar ali cheirando, já virar um cromatógrafo, né? Porque ele é o cromatógrafo humano. Ele já virava, ele já começou a interagir com eles. E aí eu já estava dando os cursos de Reiki, fui convidado para dar no Senac aqui de BH também, onde eu trabalhei uns 10 anos dando aula. E surgiu o interesse de começar a dar para os alunos uma aula, um workshop, uma coisa de aromaterapia. Começou sendo uma tarde, depois virou um final de semana. Os primeiros cursos que eu dei foram nesse ano que ele nasceu, né? E aí eu comecei a dar as aulas menorzinhas para os alunos, que eles queriam, né, saber para que servia, como é que usava os óleos. E foi uma coisa que foi paixão à primeira vista, né? Dali surgiu um problema, eu não tinha como ter óleo essencial puro direito. Tinha essa farmácia que era a única alternativa, a gente não tinha muita opção em BH. E aí foi onde eu comecei a juntar um dinheirinho, e depois que eu tinha condição de comprar, eu trouxe da Inglaterra uma primeira leva. Depois veio da Índia, e assim foi vindo devagarzinho, fui montando a marca que se chamava Aromalândia, que era uma ideia talvez mais lúdica naquela época, era a terra dos aromas. O nome Lázaro ele já faz surgir em 2008, que foi inclusive coincidentemente o ano que a minha filha nasceu. Vocês perceberam que não tem essa coincidência que ele está falando? Por exemplo, ele foi para o Espírito Santo, conseguiu o óleo, que a esposa dele já estava lá, era de lá. E aí a aromaterapia nasce na vida dele junto com o primeiro filho. A Aromalândia nasce, a ideia da Aromalândia nasce com o primeiro filho. O primeiro nome da empresa nasceu com Julian. E o segundo nome, que é o dele também, que é Lázaro, é um nome forte, né? E não teria como ser outro. E nasce com a segunda filha. Você vê como não existem as coincidências? Às vezes a gente não percebe, né? Sim. E aí, é muito lindo isso. É bonito, são né? São seus frutos. Que vai acontecendo e as coisas acontecem sem ser intencional, naturalmente, né? E aí aconteceu nesse caminhar que eu e a Keila nós nos separamos, mas continuamos amigos até hoje. E eu acabei depois casando com a Melina, que é a filha da Marisa, que naquela época produzia os meus cursos também no do Espírito Santo, né? Também do Espírito Santo. Aí ocorreu depois que eu e a Melina também nos separamos, não deu certo, a Melina voltou para o Espírito Santo, a Anne mora lá, né, a minha filha, e dali foi caminhando. Aí teve um momento que depois que eu conheci a Camila, nós ficamos juntos também por muitos anos, né, mais de 10 anos juntos. Camila também foi um braço direito meu com a empresa. Também da área, né? Que é da área, também tem que também te ajudou na editora, né? Ajudou também. Porque as capas dos livros, né, gente? Ela fez muita capa de livro, porque ela é uma artista, né? Uma artista gráfica. Então ela estava nesse momento também de parceria do nascimento da editora, né? Então tudo tem a ver, toda a questão dos chocolates também foi uma ideia que veio dela, dessa sugestão da gente ter os chocolates. Aí eu falei, então vamos fazer um chocolate com óleo essencial. Sim. Então dali foram nascendo essa comunhão de ideias e de possibilidades. Como ela é uma designer muito boa, ela conseguiu trazer uma cara para Lázaro, né? Um visual diferenciado. E também acabou que não deu certo num momento crítico da pandemia, a gente acabou, né, decidindo de terminar. E hoje eu tô com a Alice, que é uma musicista, né? Então a vida foi me trazendo momentos assim muito diferentes, né?
Sim. E a Laszlo, no meio disso, foi vindo essa caminhada até nós chegarmos onde chegamos. Mas voltando um pouquinho lá atrás, a gente teve... Mas lembrar que você também estudou música, né? Então ali você vem completar essa parte de música, de repente alguns outros projetos aí com resgate, música, né? Vem um resgate aí. Então essas parcerias todas tinham muito a ver com a sua história, com a sua história de vida, óbvio, mas com a sua história da aromaterapia, foram agregando, né? Foram agregando. E aí, como eu sempre fui uma pessoa que tinha uma visão mais assim de fazer algo que pudesse ser mais transformador, que trouxesse mais conhecimento, ajudasse, né? É uma coisa que eu gosto muito disso. Lá né? na frente, gente. As ideias dele é tudo lá, ó. A gente vai chegar em 2050, não chegou nas ideias dele. Então eu gosto de trazer coisas que eu vejo transformação. Isso me dá muita alegria, sabe? Ver que as pessoas saem modificadas, que acontece algo diferente ali, que a gente consegue deixar uma marca, né? Então em 2012 eu trouxe o Dr. Penuel da França, que a gente fez o primeiro Ciaroma, que foi um congresso marco aqui no Brasil para unir os aromaterapeutas, que as pessoas mal se conheciam. Ó, primeiro congresso internacional de aromaterapia e aromatologia. Então nós fizemos esse congresso em Belo Horizonte. O Dr. Penuel veio, deu uma palestra muito legal relacionada, né, à questão, mostrando para as pessoas que poderia ser tomado óleo essencial, que isso não era um tabu, porque eu posso dizer que eu fui, de certa forma, a pessoa que introduziu a aromaterapia francesa com a questão da ingestão. Com certeza. E no momento em que as pessoas tinham um preconceito muito grande com isso, né? Então eu também era altamente criticado. Mas o Dr. Penuel, ele meio que ele agiu como meu advogado, né? Porque ele começou a mostrar que não era assim, explicou, ensinou até a fazer supositório. E daquele momento para frente a gente começa a ver a aromaterapia ter uma mudança também, em relação até mesmo à união dos profissionais, porque foi pela primeira vez a oportunidade, depois de bastante tempo, que as pessoas tiveram para se encontrar, para se conhecerem, olharem uns nos olhos dos outros, né? E dali a gente teve depois, em 2016, o próximo evento, né? Eu perdi a minha mãe e meu pai nesse meio tempo, foi uma fase difícil emocionalmente, mas em 2016, por conta da perda da minha mãe e do meu pai, foi uma fase que eu parei de dar aula. Parou de viajar, né, para dar aula. Eu resolvi focar minha energia para criar a editora. Porque você não sabe, ele viajava para todos os estados para dar aula de aromaterapia. Eu conheci o Fábio assim. Ele foi dar um curso em Brasília para 5 alunos, de ônibus, né? Foi assim que a gente se conheceu, em 2006. E aí ele viajava esse Brasil todinho, gente, para dar aula para 2, para 3. E esse trabalho de formiguinha que ele fez. Hoje o pessoal vê a Laszlo, nossa, que lindo, maravilhoso. Foi um trabalho de formiguinha, viajando de ônibus pelo Brasil inteiro aí. Então, aí em 2016, que a gente teve o segundo Ciaroma, nós então lançamos a editora Laszlo. Nós lançamos com 4 livros. Hoje a gente já está com mais de 70 livros, né, publicados. E a editora, ela para mim foi, eu já usei essa frase algumas vezes, que para mim era minha menina dos olhos. Porque eu, por conta dos livros que tiveram tanta importância na construção de quem eu sou, e do papel também daquele momento ali com a Denise, né, da distribuidora de livros, aquela coisa toda, para mim livro é uma coisa revolucionária, né? Quando algum país invade outro, a primeira coisa que ele faz é queimar livros. Então quando a gente insere uma literatura, um livro dentro de uma sociedade, você está colocando ali um objeto que vai fazer um processo de transformação. Pode levar 10 anos, 20, pode ser menos tempo, mas ele vai mudar como as pessoas pensam, vai criar um novo destino. Se não for da sociedade como um todo, de um grupo de pessoas, ou da aromaterapia. Então, de certa forma, hoje a aromaterapia no Brasil, ela era uma antes da editora Laszlo e a outra depois. Com certeza. Porque a gente conseguiu elevar o nível de conhecimento das pessoas e fazer com que elas tivessem uma visão totalmente diferente de como a aromaterapia pode ser praticada. Para mim, você falou que era a sua missão de vida. Quando você falou eu lembro quando ele começou com a editora, ele falou assim, Daphne, a minha missão de vida, trazer essa educação, esse conhecimento para cá. Ele faz uma curadoria enorme, ele compra os livros em inglês, lê inglês sem ter feito curso nenhum de inglês. Não, eu fiz o basiquinho. O básico, né, Fábio? Não, você lê artigo científico, Fábio. Você leu todos esses livros, ele leu para escolher. Não, assim, tem um livro famoso em tal lugar, vou trazer. Não, gente, ele comprou, pagou imposto, trouxe, leu os livros, escolheu qual eram os melhores e traduziu.
Ainda tem as notinhas de editor de algumas correções, tá? De algumas mudanças, né, do tempo, né? Porque tem livros antigos. Então tem as mudanças do tempo, né? Que a ciência comprovou algumas coisas e tem a notinha do editor lá, que é o próprio. Exato. Exato. Ficou sem graça agora. Mas não é verdade? Não é isso que você faz? É, porque a gente tem, até os próprios autores, às vezes tem um aprendizado que às vezes a própria ciência cria uma divergência depois, e que não é exatamente aquilo. Eu mesmo, muitas coisas que eu dava aula e falava uma coisa, decorrer dos anos, você vai aprendendo que aquilo não era daquele jeito, é de outra maneira. E a gente tem que ter humildade para evoluir. Sim, no seu curso agora, já muita coisa que eu aprendi contigo já mudou. Sim. Tipo do alecrim lá, do verbenona, exato, que não é o que a gente sempre pensou. Né? Todos os alecrins funcionam no fígado, não é exclusivo só dele. Não é, o verbenona não é o rei do fígado. Não é o rei do fígado. Então, aí os livros eu acabo fazendo isso, né? Porque eu vou percebendo essas coisas e vou trazendo então as notas para atualizar, para colocar uma observação em relação ao que o autor está colocando. Às vezes eu converso com o autor, mando para eles artigos, aí a gente dialoga, às vezes é uma conversa muito legal. Ele fala, então muda, coloca isso, aquilo. Às vezes nem entra nota, já entra a mudança. Né? E o nosso livro fica melhor do que o livro que foi publicado em inglês. O do Marcel Lavabre. A história do Lavabre eu acho lindíssima. Virou outro livro, né? Além de virar outro livro, o Marcel Lavabre ficou encantado dele querendo o livro dele, né? Ele falou assim, uai, você quer traduzir o meu livro antigo? E ainda escreveu capítulos, né? Escreveu, ele acrescentou capítulos, ficou entusiasmado. Revisou o livro, acrescentou capítulos, veio para autografar. E tá aí, porque é um livro muito bom, não mudou o que ele colocou lá de lá para hoje. Continua tendo sua validade. É um livro histórico e aí com os acréscimos, né, os novos capítulos que ele trouxe, as outras coisas, ficou maravilhoso. Então o papel da editora veio muito nesse sentido, né, de trazer essa transformação e a gente deixar um legado, né, para o nosso país, né, desse conhecimento, dessa possibilidade, né, de entender a aromaterapia por outras vertentes também, porque eu não traduzo o livro só de uma linha, eu trago o livro da aromaterapia francesa, da aromaterapia inglesa, indiana, de vários tipos de formas de entendimento. Eu compro livro de vários países, tem livro em alemão, tem livro em várias línguas, algumas até que eu não entendo tão bem que está ali, mas que eu fui trazendo para mim ver até onde o autor poderia trazer de novas concepções, novidade, né? Porque mesmo que eu não entenda na totalidade o que está escrito ali, eu vou passar depois para um tradutor, se eu perceber que aquilo ali vai ser diferenciado, né, para cá, para a gente poder trazer esse livro para o Brasil. Sim, e continua a mesma ideia do menino, de várias vertentes para fazer um todo. Fábio Lázaro, você já teve alguma experiência ufológica? Já que você falou de ufologia no início, já conversou com outros seres, já ouviu mensagens, alguma coisa? Porque muita gente diz que você parece um ET, que você não é desse mundo, porque tem uma memória incrível, uma inteligência. Não, meu sonho era encontrar os ETs e até ir na nave, não sei nem se eu ia querer voltar. Mas não tive... Dependendo, pode levar a gente, pode né? Pode levar de uma vez, que do jeito que está aqui, já se eu tiver cumprido a minha missão, eu vou embora. Isso, né? Mas assim, desde criança sempre tive muito esse anseio, né? De buscar algo lá em cima, né? A mais, que talvez me sentisse mais conectado, porque... eu sempre me senti muito deslocado da humanidade, né? São poucas pessoas que a gente tem afinidade e percebe, né, que é como se a gente tivesse vindo do mesmo planeta, da mesma tribo, ou tivesse uma mesma sintonia, que a humanidade ela está muito desconexa com a sua essência espiritual, de quem ela é, e isso para mim sempre foi muito difícil. Era mais difícil quando eu era criança. À medida que a gente vai ficando velho, com a casca, né, mais calejada, a gente vai resistindo melhor, mas quando criança era complicado. E às vezes eu subia no telhado da casa da minha mãe, né? Tinha um jeitinho de subir, eu ficava lá em cima das telhas e ficava olhando para o céu. Quase toda semana, umas 2, 3 vezes na semana, eu subia lá. Conversava com as estrelas. E conversar com as estrelas, e às vezes eu vi umas coisinhas que hoje, naquela época eu não sabia que era um satélite, mas eu vi andando. Mas talvez eu tenha visto, né? Algum disco voador que eu não sei. Mas teve um caso que aconteceu na casa da minha mãe, que marcou nós dois, né? De uma maneira que a gente não sabe, nunca soubemos explicar. Em uma certa época aconteciam uns barulhos que parece barulho de disco voador, que era uma coisa assim, zum, 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 que a casa chegava até a tremer.
uma coisa meio forte, assim, sabe? E a gente dentro de casa, ouvindo aquilo, saía, olhava para cima, para os cantos e não via nada. Até teve uma vez que eu estava voltando para casa, na rua, já era de noite, tudo escuro, eu comecei a ouvir o barulho, e também não via nada, assim, entrei para dentro de casa. E a gente ficou com aquilo ali, né? Será que isso é alguma coisa, sei lá, se era um disco voador, o que que é? Porque era um barulho totalmente fora da normalidade, de um caminhão, de um carro, de qualquer coisa que ali no bairro poderia estar passando. Nunca tinha acontecido aquele barulho. E isso foi num momento, um período assim que isso ocorreu algumas vezes, depois desapareceu, né? Então é um assunto assim que eu acredito que a gente não está sozinho no universo, né? O universo ele é gigantesco, é uma coisa assim impensável na nossa capacidade limitante, né, como ser humano, de imaginar quão grande ele é, e a gente imaginar que nós estamos sozinhos aqui é uma prepotência muito grande, né? Para um ser, né, uma entidade, né, algo tão grande quanto, né, o Criador, que tem uma inteligência química, biológica, de todas as formas tão grande, de construir um lugar que temos só nós aqui em algo tão grande que é a criação dele, né? Então, para mim, é impensável que a gente esteja só aqui. Por isso que é um tema que sempre me interessou muito. E a gente lançou um livro, né? Eu queria lançar uma linha de livros ligados à ufologia, mas percebi que o público da aromaterapia não está tão conectado a isso quanto eu. Então eu lancei o livro do Alienígenas do Passado, da série. A gente fez a tradução do History Channel. Teve o lançamento aqui no Brasil, na época estava com a Camila, a gente foi lá conhecer o Tsulax, que é o apresentador. Foi dado um livro para várias pessoas que participaram lá do projeto, foi muito legal. E aí a ideia era ter outros, mas como não foi um tema que as pessoas abraçaram muito, eu acabei ficando só com esse livro dentro da editora, e a gente realmente continua se dedicando mais a livros voltados para óleos essenciais. Você falou que ficou meio perdido, né, tanto de conhecimento que você tem, é difícil de achar as egrégoras, né, da qual você faça parte. Você sente que quando você faz os congressos, por exemplo, os Cearomas, e a gente acabou de ter um congresso menor aqui, uma imersão, você acha que fazer esses congressos, além de buscar a educação das pessoas, o conhecimento, você acha que traz essa egrégora para perto? Traz pessoas que, chega a arrepiar agora, verdade. Traz essas pessoas, porque a gente sentiu isso agora nessa imersão, né? Traz essas pessoas para... É como se a gente respirasse um pouquinho, unisse, juntasse aquelas pessoas com os mesmos objetivos, com o mesmo coração, com o mesmo amor, respira junto, aí depois vai cada um fazer seu trabalho de formiguinha nos seus cantos. Sim. Então, isso para mim é bem claro, né? Quando tem um evento, né, as pessoas que vêm, a gente quando tem essa oportunidade de estar um próximo do outro, conversar, abraçar, o carinho, né, das pessoas, dá para sentir que a gente está um pouco em família, né? Que as pessoas que estão mais próximas, que têm mais a ver, elas buscam uns aos outros. Então, para mim, é uma realização muito grande de ter isso, né? De ter essa oportunidade. Inclusive, de conhecer pessoas que, às vezes, a gente vai criando mais laços, vai se tornando mais amigos. Por exemplo, a gente, nós dois nos conhecemos em um curso, depois teve mais congresso, depois foi caminhando e cada vez mais juntos e tudo. Universidade de Viçosa. Universidade de Viçosa. Gente, primeiro curso de extensão universitária. Não pôde ser de pós-graduação, porque eu não era formado, você não teria sido, né? Teria sido pós, O primeiro curso de extensão de aromaterapia do Brasil aconteceu na Universidade de Viçosa, né? Foi em 2008. 2008, que a mãe da Aine estava grávida. A Aine nasceu em 2008, foi mais ou menos naquele ano, acho que deve ter sido no começo em maio ou até agosto, por aí. Depois logo eu tava lá, E aí foi o primeiro curso, né? Extensão universitária, que não pode ser pós-graduação. E foi bem legal, né? Tinham vários universitários fazendo, né? De vários nichos, né? Tinha o pessoal até do... Como é que é? Engenheiro agrônomo, engenheiro não sei o quê, engenheiro não sei o quê. Tinha médico, tinha médico. Tudo, nossa, né? foi muito legal. Bom aquela época lá. E aí, esses encontros, os congressos e tudo, né? Além de ter network, essa coisa mesmo, é de encontrar a família, né? De encontrar as pessoas que estão buscando
cuidar do outro, estão pensando, estão querendo ir para esse caminho do meio que a gente começou a nossa história, né? Nem num polo, nem no outro. É buscar o caminho do meio, a amorosidade, o cuidado pelo outro, o cuidado pelo planeta, o cuidado conosco mesmo, né? Então, se a gente não cuidar da gente, se a gente não cuidar desse planeta, não vai sobrar nada. Então, é esse encontro que dá um respiro, né? Eu acho que você, quando tem esses encontros, espero que tenha mais vezes, né, gente? Quando tem esses encontros, é como se estivesse validando o seu trabalho. Porque eu imagino que em certas épocas deve ter tido vontade de desistir, de parar, de ter dificuldade, teve a pandemia, se você quiser falar um pouco sobre essas coisas. Porque pensa que é tudo flores, não é. E acho que nesse momento você consegue sentir o tanto que você é querido, o tanto que você é amado, o tanto que você é respeitado na sua área, pelas pessoas que consomem o seu produto, pelas pessoas que fazem curso com você, pelas pessoas que estão ali te olhando nas redes. Eu acho que neste momento você consegue, é palpável, você consegue sentir mesmo na pele esse carinho. Você sente mesmo? Até eu acho que é uma lição de vida e uma mensagem para as pessoas, né? Como você falou, né? Nem tudo são flores. Eu passei ao longo da minha vida por fases muito difíceis, né? Teve um momento que eu descobri que ia ser pai e aí eu tive que ralar que nem um doido porque tive luz cortada. Passei dificuldades assim bem pesadas de ter que, por exemplo, ter que dar aula para 2 pessoas no final de semana para conseguir pagar a conta de água e pagar a conta de luz, né? Contando com aquele dinheiro ali para segunda-feira eu não ter a luz cortada. E já teve vez de ter a luz cortada, de passar dificuldades em relação à falta de recurso, né? Teve momentos da minha vida, da época de camelô, que também não foi uma fase fácil. Imagina. Então, e ver também a dificuldade do outro. Por eu ter passado por esses momentos, e eu também meditava muito, isso me ajudou a ter muita paz interior e capacidade de ter resiliência e conseguir lidar com a dificuldade por uma visão mais sábia. Então, por exemplo, a gente teve a pandemia recentemente, nós quase falimos, como vários outros passaram por dificuldades, também quase faliram, e muitos que faliram mesmo, não teve jeito, né? E aquele momento ali foi um momento muito crítico para mim, onde eu tive que buscar um equilíbrio interior no meio do caos, né? E, assim, inclusive naquele momento estava tendo, pouco depois ali, a gente estava tendo aquela fase da Palestina, que aquilo para mim foi muito marcante, porque me solidarizei, né, com aquela questão das mulheres, das crianças morrendo com a guerra, né, que aquilo ali para mim foi algo muito injusto. E assim, eu fazia às vezes as postagens, me dava uma confusão em rede social, mas, por exemplo, me deu uma força muito grande naqueles momentos que eu quase perdi a empresa, perdi a Laszlo, quando eu vi as pessoas, vi os vídeos da dificuldade terrível que eles estavam passando ali. Eu pensava, nossa, eu estou no céu, eu estou numa guerra que eu não estou tendo que lidar com espada, com bomba. Eu estou numa guerra econômica, mas eu estou numa guerra que eu consigo lidar com isso, né? Eu tenho minhas mãos, eu estou com saúde, eu não passei por uma situação que me impeça de conseguir lutar, igual a que eles estavam passando de uma maneira tão injusta. Então, é mais ou menos dessa forma de raciocinar, de fazer conexão com o que a gente aprende, a gente observa na vida, e da gente perceber que a gente tem sim condição, por mais difícil que seja, de caminhar, que eu busco a minha força, né, nos momentos mais difíceis. O Átila, que é o meu braço direito na Laszlo, na época ele falava assim, nossa, Fábio, bicho pegando, a gente endividado com isso, com aquilo, sem conseguir pagar, sem saber se importa o óleo, se a gente paga o banco ou paga o imposto, porque a gente passou momentos assim drásticos, né, nesse aspecto, e ter que demitir pessoas também, que para mim foi terrível. Acho que a parte para mim que mais doeu para mim, eu prefiro, assim, dever o banco, dever o governo, dever isso, aquilo, depois se tiver que pagar, resolve, mas demitir as famílias, né, porque cada funcionário, colaborador ali é uma família, para mim foi terrível, porque eu sei o quanto que a pessoa depende, eu sei que era um momento econômico difícil, que talvez elas nem fossem conseguir um emprego logo. Então era muito sofrido para mim, porque eu tenho esse lado muito humano, né, de pensar às vezes mais no outro antes de mim. E que hoje em dia eu vejo que as pessoas são um pouco do inverso, né, elas pensam mais nelas e depois no outro.
Mas então, aí essa fase foi uma fase que a gente conseguiu superar, né? E o que eu queria falar para as pessoas era isso, é de você buscar a sua paz interior, no momento mais difícil, você perceber que existem pessoas e lugares com dificuldades muito maiores, que se eles estão conseguindo lidar lá, você vai conseguir, e que você não desista dos seus sonhos, porque se você tiver força, tiver fé, buscar se conectar com Deus, com a divindade, os momentos mais difíceis é essa conexão com o Criador, com essa grande sabedoria, que a gente consegue ter essa energia e continuar fazendo o nosso trabalho. O que tiver que ser, vai ser. Se, por exemplo, a nossa fábrica tivesse que ser fechada, ia fechar. Eu ia ter que sair de onde eu moro, eu ia ter que buscar um outro caminho, mas eu ia continuar com a minha missão. Talvez ela fosse ser refeita, remodelada, e eu aprendi muito, mesmo que continue e vai continuar, né? A gente não sabe como é o pós e o amanhã, mas hoje eu sou outro Fábio também. E eu sou um Fábio mais forte ainda do que eu era lá atrás, né, antes da pandemia. Porque passar pelas coisas todas que eu já passei, ainda passar por esse momento, me tornou mais forte ainda e mais sábio a nível do meu coração, sabe? Porque eu poderia ter me tornado uma pessoa agressiva, irritada. Na hora que você está vivendo o caos, você pode colocar o seu coração onde você quiser. E aí é a hora que você tem a oportunidade de fazer escolhas, né? Da Palestina também, de Gaza, teve uma pessoa, eu não me lembro agora o nome dele, ele perdeu a mãe, perdeu a família, bombardeados. A mãe dele era uma senhora que ele tinha um amor muito grande, e tem até um vídeo dele dando uma rosa para ela. E em vez dele pegar aquilo e transformar em raiva, de querer ir para a guerra, sair matando que nem um louco, ele começou a cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar das outras pessoas lá. Órfãos, acabou sendo, coitado, bombardeado depois também, mas ele passou o resto do final dele de uma maneira altamente nobre. E essa nobreza que quando você escolhe ela para o seu coração, é que inclusive, para quem acredita na próxima vida, vai determinar para onde você vai depois. Né? Os tibetanos acreditam de uma maneira muito forte que os últimos sentimentos, aquela última pessoa que você é e as últimas coisas que você pensa, vai determinar muito para onde você vai. Então, se por exemplo, você estiver morrendo na neve, congelado, sentindo muito frio, na próxima vida você nasceria num lugar quente. Quentinho, né? Quentinho. Então, mas óbvio que também tem as suas questões emocionais e quem você é. Então, mesmo que você morra congelado, mas com bom coração, você provavelmente vai voltar num lugar onde você vai ser bem recebido e vai ter alguma coisa ali que você, um lugar melhor, né? E se você está ali com o seu coração em brasa, né, de sentimentos negativos, de ódio, de tudo, então mesmo as coisas ruins que acontecem, a gente tem que pensar nessa nobreza do nosso coração, e aí transformar o pior que esteja acontecendo em algo nobre, para que a gente consiga continuarmos sendo quem nós somos. Isso você observa na mãe natureza. Vem o fogo, queima a floresta, as árvores, as plantas continuam firmes ali, vão vindo as sementinhas, nascendo e se recuperam, né? Às vezes uma árvore bate um raio, cai, ela morre, mas solta um monte de semente, as outras vêm, abraçam e começa a renascer a floresta. Então a gente precisa de ter essa visão da mãe natureza. O mar vem, né? Um tsunami, sim, depois ele volta. Porque a realidade nossa humana que a gente vive é uma realidade artificial que a gente construiu. Uma empresa é uma artificialidade, um negócio, uma loja, a roupa é artificialidade. Tudo o que a gente vive, nós criamos no nosso mundo. A natureza ela tem um mundo muito mais liberto que o nosso, ela é muito mais desapegada. E o mundo que a gente vive é um mundo que a gente se apega nas artificialidades, né? É uma magia, porque é tudo muito bonito. A gente está aqui com uma câmera filmando, nós temos uma materialidade. A gente tem algo de Deus e divino que nos permite construir e criar mundos, sim, artificiais, mundos novos, né? Uma realidade paralela, que é uma coisa assim, é divino isso. Então a gente enxergar que a gente precisa também em certos momentos se desapegar disso, porque quanto mais a gente fica apegado a essa artificialidade que a gente constrói como ser humano, que é o nosso mundo humano, a gente também se distancia da floresta, se desconecta menos. E a gente, quando passa por situações que não tem como ter a artificialidade que a gente se tornou dependente, a gente entra em desespero. Então é entender que o desespero, o sentimento de desespero, é um sentimento que nos ensina a perceber, é um mestre, porque ele nos ensina a perceber que nós estamos desconectados com a nossa divindade. Sempre que você se sentir desesperado, volte para dentro de você e perceba
que você se desconectou do Criador. Enquanto você estiver conectado com Ele, os problemas vão acontecer, mas você vai conseguir achar solução, porque com um bom coração e conectado, as coisas difíceis elas ficam mais fáceis. Você vai ver que em certo momento vai caminhar. Pode estar o nome sujo na Serasa, pode estar o pau quebrando e tudo, vai passar, as coisas passam. Agora, muito disso também de quem eu sou, como eu penso, esses aspectos, eu acho que eu herdei isso muito também da minha mãe, porque a minha mãe foi uma grande companheira que eu tive. Às vezes que eu vinha aqui para o centro, para a feira, né, montar minha banquinha, ela vinha comigo no domingo, ficava eu de um lado, minha mãe ali, olhando. Às vezes que eu ia para grupos de meditação, yoga, etc., né, que teve minha fase também de busca espiritual na adolescência, aí vai para Centro Espírita, vai para Hare Krishna, vai para a igreja evangélica. Ecumênico sempre, Ela sempre foi muito ecumênico. E ela ia junto também, que ela ficava preocupada, onde que esse menino está indo, onde né? que tá? E acabava que a gente éramos grandes amigos, porque as coisas que eu ia, eu arrastava ela, porque ela ia estar preocupada, mas ao mesmo tempo ela crescia muito, vivenciava. Junto, né? E foram fases muito, quando eu virei vegetariano, ela virou também. Então ela me trouxe muito exemplo. Ela falava: Fábio, você tem que se preocupar muito com o seu nome, ser uma pessoa muito certa, porque construir um bom nome é dificílimo, mas qualquer coisa que você fizer, o seu nome é queimado em questão de pouquíssimo tempo, né? Então preservar quem você é, o seu nome, enfim, uma série de coisas que uma mãe, quando ela tem ali aquele carinho, aquela preocupação, ela era um ser humano muito diferenciado e me deixou uma marca muito forte, né? Certeza. Para você ser quem você é, sua mãe, com certeza é Sim. Uma mulher maravilhosa. E com certeza está olhando você do mesmo jeitinho. E olha só, o tanto que ele cuidou da marca, que é essa marca enorme de aromaterapia hoje, é o nome dele, né? Cuida tanto desse nome, que é o seu nome, que é o nome da sua marca. É simbólico, né? Sim, simbólico, muito. Né? A minha mãe... E às vezes até o medo de perder estava ligado a isso tudo. Sim. A minha mãe, quando ela faleceu de câncer, né? Foi um período muito difícil, muito sofrido também para todos nós da família. E para mim, de me sentir muito impotente contra uma doença que o tempo está passando e ela é uma bomba relógio, o tempo não para. Ela fez químio, fez isso, fez aquilo, a gente foi buscando outras coisas para complementar e vai tentando de tudo, e vai pesquisa nos Estados Unidos, pesquisa ali. Todo mundo que passa por principalmente uma situação dessa, sabe muito bem, né? Quem já passou por um familiar com câncer, não é fácil. Não conseguimos vencer a doença. Eu acho que os recursos que eu levei a mais para ela estenderam o tempo dela na Terra, com certeza bem mais. E com certeza um período bom, um período paliativo, bom, sim. Né? Uma coisa de ficar bem enquanto a gente precisa morrer de alguma coisa, gente. Né? Chega a hora da morte, a gente precisa morrer de alguma coisa. Ou atropelado, ou com uma doença, precisa que ela aconteça. E a doença também nos faz crescer. A gente não gostaria, mas nos faz crescer. Como a dificuldade, como, voltando para a natureza, né? Um problema, uma doença na planta transforma em óleo essencial. Uma doença em nós nos transforma também em coisas essenciais, maiores do que a gente podia imaginar que a gente seria. Então, com certeza, eu lembro, você cuidou super bem da sua mãe, né? E com certeza ela está te olhando até hoje, mas ela precisava partir, né? De uma forma ou de outra. Tinha acabado o tempo dela aqui. Mas o que eu ia falar é que ela, antes dela ser internada no hospital, nos últimos momentos que ela estava ainda lúcida, porque no hospital com a morfina, né, acaba que a pessoa está um pouco fora, a gente teve um momento de conversar e se despedir. Ai, que e ela olhou para mim, né, ela estava num período ali, naquele final, ainda ela tinha muita esperança, né, e os olhos muito vivos, brilhantes, não eram olhos apagados. E ela vira para mim e fala: foi uma honra ter sido a sua mãe. Então essa frase foi uma frase de significado muito forte para mim, que eu carrego de uma maneira muito especial, mas também foi muito difícil, porque aquilo assim acabou comigo, né, num período posterior à despedida dela. Mas foi algo que de uma força, né, que a gente traz quando eu lembro dela, algo assim que traz uma realização de você ter construído algo,
Porque a minha mãe era o seguinte, ela vivia me perturbando. Fábio, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso superior, você não pode ficar desse jeito, não sei o quê. E aí, de repente, eu comecei, sem ter formação nenhuma, por ser autodidata, dar aula na pós-graduação, dar o curso de extensão na universidade. Ela ia às vezes nos cursos, ela viu um monte de médico fazendo curso, e eu debatendo com os médicos em sala de aula. Né? E aí, principalmente o fato de eu começar a dar as aulas, ser convidado nas universidades para dar aula, fazer o congresso, que acabou ela não podendo estar lá, que ela estava doente na época, o primeiro Ciaroma, mas ela assistiu de casa. Então, tudo isso fez com que ela parasse de me pedir para fazer faculdade. E no final ela me traz esse agradecimento, né? Porque ela viu que realmente eu me esforcei, né? Com que dentro das minhas limitações, aquilo que eu pudesse fazer. E dentro da Laszlo, na minha vida também, eu trago uma filosofia de uma cultura que eu aprendi quando eu era pequeno, que era escoteiro, que a minha mãe me colocou também, que é fazer sempre o melhor possível. Então, o melhor possível, ele pode não ser o que você sonhou que fosse. Às vezes é mais simples, mas você está fazendo o seu melhor possível dentro da possibilidade da limitação que existe naquele momento. E é isso que faz toda a diferença para o que você vai conquistar, para o próximo passo, né, para as transformações que vão vir na sua vida. Fabiano Laszlo, quais são os seus projetos? O que mais que você quer fazer da sua vida? Precisa descansar um pouco, né? Porque está na correria, né? Mas quais são os seus projetos aí futuros para Laszlo, para você? Então, eu tinha todo um contexto de projeto que a pandemia veio e ceifou, né? Tirou o trigo antes. Mostrou para você que não era isso. Tirou o trigo antes de eu colher. Eu estou no momento que eu estou um pouco entregue ao universo. Eu não estou muito preocupado com o que vai vir pela frente. Né? A gente está fazendo o nosso um dia após o outro, para que a gente possa construir com menos expectativas, mas fazendo sempre o melhor possível. Porque, por exemplo, essa imersão que a gente fez, né, foi uma imersão linda, né? Todos da empresa seguem essa filosofia, porque é uma das frases da cultura da Laszlo. A gente tem um trabalho de cultura interna, né, que as pessoas que trabalham conosco seguem. E aí todo mundo fez o seu melhor possível e isso foi altamente transformador para todo mundo que esteve ali, né? Todo mundo que foi se apresentar também teve esse carinho, esse cuidado. E é isso que a gente está fazendo para deixar a nossa marca, deixar o nosso legado e deixando de uma maneira que possa ser transformador na vida das pessoas. Eu acho que de agora para frente com as ferramentas que a gente tiver, a gente ajudar, né, mudar, transformar esse mundo, porque a fase difícil que a gente passou da pandemia, a gente está passando uma nova fase difícil e vão vir outras fases complicadas, pessoal. Se vocês prestarem atenção, o ser humano ele não está se modificando para algo melhor na sua totalidade. Esse momento que a gente está vivendo está sendo um momento para as pessoas que têm o seu ego mais destrutivo sair do armário. Então as coisas mais bizarras e mais estranhas, elas estão vindo para fora, porque hoje a gente tem uma normalização do erro, do errado, do que não é o certo em rede social. As pessoas começaram a postar, fazer as coisas, isso vem muito também da televisão, de ver muita coisa de morte, disso, daquilo. Então, a mente humana, ela começou a normalizar o erro, né? As coisas que não estão certas, como se aquilo fosse correto. E isso instigou aquelas pessoas que antes ficavam mais ocultas a se sentir confortáveis para se expor, quem realmente são. Então, isso que a gente está vendo hoje no mundo, em relação até mesmo a governos e uma série de coisas, nada mais é do que uma expressão do que estava oculto, para que a gente consiga enxergar de uma maneira mais clara. Não é que a gente está pior necessariamente do que estava antes, a gente estava ruim, mas agora a gente está vendo de uma maneira mais clara. E nós ainda vamos ter momentos muito difíceis pela frente com a humanidade, até que a gente talvez tenha um pouco mais de sensibilidade uns com os outros, né? Não sei o que vai vir pela frente, mas que a gente possa seguir como uma humanidade mais sábia depois. Né? Mas a gente tem que ter essa força, tenham, né, fé, tenham confiança, busquem saber e entender, voltar para dentro de si, para compreender quem vocês verdadeiramente são, se vocês são um coração nobre, com amor, com carinho,
né? Quais são as suas filosofias de vida, quais são as suas metas. Se apegue nisso e tendo certeza que se você é aquilo, o resto que está fora não pode ser um elemento que abale ou destrua isso. Você tem que manter isso forte, porque isso também vai ser o que vai propiciar que você se mantenha em pé. É essa energia positiva sendo mantida que vai fazer com que as pessoas que vibram igual e que cada dia que passa são menos, mas que elas consigam se aproximar e estar perto de você, para que a gente consiga ter suporte, porque senão a gente acaba se perdendo. Imagina se eu, por exemplo, tivesse surtado na época da pandemia, a empresa tivesse quebrado, tivesse ficado, né, uma pessoa agressiva, irritada, sei lá o quê, essa imersão, por exemplo, não teria acontecido, a gente não tinha se encontrado. A gente ia ficar órfão. Vocês iam ficar órfãos e eu também órfão, né? Porque todo mundo um precisa do outro. Então é a gente tentar se conhecer, né? Fazer um trabalho de autoconhecimento e preservar quem nós somos, que é a coisa mais preciosa e divina que nós trazemos conosco, que é a nossa centelha divina. Então, gente, a aromaterapia faz esse trabalho, né? Os óleos essenciais das plantas faz esse trabalho de mudança para quem se permite. Ela não vai vir aqui te forçar, te obrigar a mudar. Você tem que se permitir mudar. Essa parte de sair do armário, né? Essas coisas que estão confortáveis, eles sempre existiram mesmo. Mas do mesmo jeito que sempre existiu não quero falar trevas, né? Não queria falar trevas, né? Mas as pessoas com mais dificuldade de entendimento, sempre existiam os outros também. Então, se um vai sair do armário, também é o nosso momento de nos posicionarmos. Sim. Né? De escolher qual lado da força que Exato. a gente quer estar, né? Se você quer ser um Jedi ou tá do lado do Darth Vader, né? Você quer ser um Darth Vader ou um Jedi? Ou um Jedi daqui, ó. Então, Fábio Lázaro, quero agradecer demais, né? Da gente estar junto de novo aqui, conversando. Vamos ver se essa vai para... Se essa é a terceira tentativa. Vai sim. 3 é um Se número... vocês estão assistindo, foi. 3 é um número mágico, né? Ué. É o caminho do meio. E muito do que foi falado aqui não foi falado nos outros dois, Nos outros, né? exatamente. Porque a dualidade são os extremos, né? Sim. Aqui no 3 nós estamos no caminho do meio, ó. Exato. Então, te agradecer, né? Te agradecer pela minha história também, de ter te conhecido, né? De ter te seguido, de ter... Não é de te conhecido, não, ter te reencontrado, é isso. Ter te reencontrado nesta vida, porque foi um reencontro e eu te sigo e a aromaterapia também modificou minha vida. E é isso, agradecer por isso, pela sua história da aromaterapia, pela história que o Brasil, acho que o Brasil tem que agradecer, porque quem está na aromaterapia sabe que a gente se modifica com os olhos, né? A gente se modifica, a gente traz a gente de volta para a natureza, traz a gente de volta para o sagrado, né? Porque a natureza é a representação do sagrado. Nós também. Só que às vezes a gente se perde na Matrix e pensa que a gente é outra coisa, mas a gente é isso aqui, ó. A gente faz parte da natureza. E qual o melhor lugar para a gente estar aqui hoje conversando, né? Sim. Então, quero te agradecer, tá? Pela sua vida, pela sua história e por eu fazer parte dela. E você fazer parte da minha. Sim. Muito obrigado, Daphne. Também te amo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Eu sei por que a gente não... que as outras não foram. Que a gente o quê? Eu sei porque que as outras não foram. Oi, gente, tudo bem? Não, oi, gente, tudo bem? Pô, não, o Bruno mata nós. Estou aqui com o Fábio Lázaro. Desse jeito, tá bom. Então tá. Estou aqui hoje com o Fábio Lázaro para uma entrevista. Não, é horrível. Você pode contar. Hoje estou aqui pela terceira vez. Aí você começa com uma brincadeira contando de Tá. Estamos aqui para entrevistar Fábio Lázaro pela terceira vez. Eu vou apagar essas partes aqui, porque acho que vai ficar uns pedaços. Apaga não. Não? Pra voltar atrás? Não, depois você vai cortando no hora do dia. Quem é que vai editar? Acho que eu vou ter que cortar e depois eu passar pra alguém fazer os efeitos especiais.
vai ter evento especial? Não sei, fazer talvez um finalzinho dos bastidores, né? Você manda pra mim também. Eu faço. Você manda pra mim, eu mando inteiro pra mim também. Eu comecei, né, Nossa, viajei aqui, até esqueci o que eu ia... Né? Foi logo depois disso que eu comecei a introduzir para os alunos. Os primeiros cursos, vamos lá. Vamos Que legal. Vou ter que esperar. Então pausa lá para não ficar gastando. Difícil, né? Tá limpando aqui o lago. É difícil, né? Porque as pessoas não preocupam com os outros. Eu vou deixar correndo aqui porque... não sei, tá agarrando, né? Tá agarrando aqui. Mas tava fluindo bem, aí veio o homem batendo a água aqui. Tava bem, tá inventando. Tava super tranquilo, ver esse homem batendo a água. Então e esquece o homem, né? Coitado. Nessa época, então, era muito mais. Se você fizesse medicina. Muito mais, né? Vai não, pode passar. Pode passar. Agora você tá sentindo na pele. Então, Fábia. E DVD, né? Que começou a... Depois veio a fase do A CD. falta de sensibilidade humana, né? É muito grande. Esse vai pros cortes também. Vai. Aí fala, volta pros DVDs. Aí depois veio os DVDs. Deixa eu voltar ali só pra ver onde que eu parei. Vou parar um pouquinho que eu tô derretendo aqui, peraí. Depois você corta essa parte. Gente, o negócio tá derramando aqui. Ainda bem que eu tô de lado. Se usasse maquiagem, tava toda borrada. Você tá hoje que nem tava Alan e Emiliano. Meu Deus, vou tirar esse treco aqui. Ó, gente, isso aqui vai ficar pros bastidores, pros cortes, tá? No finalzinho. Tô derretendo, ó. Menopausa, gente, ó. Menopausa já. Vamos gerando depois de terminar aqui. Esse menino era muito sábio. Te quebrei de novo. Isso vai ficar pros cortes. Pros cortes. É diferente a nossa entrevista, né? Porque como eu te conheço tua história, conheço muita coisa da sua vida pessoal, fica uma coisa mais, né? Acho que por isso que você gostou da outra. Então, Fábio Enlace, né? Vamos, né? E começar a encerrar aqui o nosso papo, né? Então, Fábio Enlace, quais são os seus projetos futuros? Não dá muito spoiler também, né? Porque a concorrência pode tomar, né? Vamos ver cortes depois.